A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, explica que daqueles espíritos degradados de capela aqui na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de se demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora, sem pátria e sem luz. Esse povo heróico pode viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. No entanto, a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade, do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório de massas populares. Todos os povos ao mundo todo o esperavam em seu acolhedor seio. Todos o queriam, localizando seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, Jesus, em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Essa mensagem retiramos do capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados Recontando o Gênesis
pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 40º encontro, teremos como tema culturas, povos e línguas. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos de como Noé legitimou a escravidão. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação do capítulo 10 do livro Gênesis de Moisés, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Isso podemos ler no livro Gênesis, capítulo 10 e versículo 32. Vamos ao nosso texto base. Conta o livro do Gênesis, capítulo 10, versículos de 8 a 32, que Nimrod, como aqueles gigantes de fama, filhos das estrelas, reencarnação dos exilados capelinos e outras estrelas, esses começaram a ser poderosos na terra. Nimrod foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se gabava, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Os humanos usurparam e, de certo modo, continuam a tradição de monopolizar a relação com o sagrado. As chamadas guerras, que de santas nada tinham, intimidavam não só pela violência, mas pela ameaça de um poder sobrenatural, que impunham-se pelo medo, pelo terror. Desta feita, tal como fazia na longínqua capela, onde faziam tremer a terra, assim como conta o profeta Isaías, Nimrod, que a princípio do seu trono foi Babel, expandiu seu poderio para muitas terras e edificou grandes cidades como a conhecida Nínive. Neste mesmo trecho de Gênesis, descreve com muita simbologia e miticamente, por uma compreensível falha de memória, de comunicação de Moisés e seus narradores, seus escribas, que as famílias dos filhos de Noé, segundo as gerações, geraram nações e também geraram línguas. Dividiram-se na terra após o dilúvio. Albert Dowie conta-nos na série A Saga dos Capelinos, no volume Os Patriarcas de Yahvé, que esse processo, envolvendo quase 40 milhões de espíritos degradados de Capela, que foram trazidos à Terra por volta do ano de 3700 a.C., alguns desses grupos foram dizimados pelo caminho e outros foram desviados, indo parear outros lugares. Outros ainda se implantaram gradativamente, sem violência ou conquistas sangrentas, na civilização. Durante um largo período de tempo, conhecido como a Era dos Deuses, os capelinos implementaram alterações estruturais e tecnológicas, e sobretudo culturais, que, fundindo-se com os milenares e primitivos costumes amitas, vieram a constituir a famosa civilização egípcia. Muitos dos capelinos degradados, como descrevemos acima, Nimrod, tornaram-se famosos pelos seus atos, tornaram-se reis, grandes generais, e que viraram então heróis nas lendas da época. Dowie, nesse impressionante e inspirado estudo, explica que os movimentos migratórios ou nômades foram estimulados pelos espíritos superiores, como a ordem que Jeová dá a Abraão para deixar a terra de seu pai e ir para a terra prometida. Os planos para implementarem a civilização na terra seria através
de grandes migrações, que isso iria processar. Podemos ler no livro Patriarcas de Yahvé, de Albert Dowie. Conta-nos também Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que assembleias e espíritos superiores, verdadeiras congregações de poderosos deuses consagrados no Salmo 82 e versículo 1, se reúnem esses espíritos superiores no centro do sistema solar, como suspeitou Kardec na questão 188 do Livro dos Espíritos. Segundo Dowie, os espíritos, em assembleia composta de mais ou menos centena de coordenadores, eles haviam recebido instruções de seus superiores, os administradores do globo, para alterarem a face da Terra. Reconheceram a excessiva concentração de civilizações que se desenvolveram com um pouco ou nenhum contato entre si. Havia centenas de anos que os capelinos e terrestres estavam se misturando, eram os filhos dos anjos decaídos e filhos das filhas dos homens, como podemos ler no livro de Moisés, o Gênesis capítulo 6 e versículo 1. Que, no entanto, cada civilização estava relativamente fechada em seus próprios arcabouços e tradições. Fazia-se necessário mesclar as várias civilizações, transformando-as em povos mais fortes e culturalmente e também biologicamente, pois o excesso de casamentos com parentesco comum, com sanguinidade, de alguns grupos poderia então formar pessoas frágeis e deficientes. No entanto, isso resultaria em invasões, mortandade, crimes e guerras. As migrações trariam um cadinho natural, cultural e físico que mesclaria as diversas civilizações, mas também traria a violência. Os capelinos continuam, na maioria dos casos, ainda extremamente violentos e degenerados. É o que concluíam os mentores. E para complicar ainda mais a conturbada sociedade, os espíritos terrestres seguiam os mesmos caminhos de crime, desvario e ignomínia. E o ponto mais baixo da civilização, forjando a urgente mudança no seio das nações, no íntimo de cada ser. Infelizmente, teria que ser através do sofrimento e da dor, pois só a dor acorda o imprevidente. Isso podemos ler no livro Patriarcas de Yahvé, de Albert Dowie. Moisés também compilou esta informação de que viu o Senhor que a maldade humana se multiplicara sobre toda a terra após a miscigenação dos índios, após a miscigenação dos anjos e das mulheres humanas, e que, daí por diante, toda a imaginação dos pensamentos, dos corações, era má, continuamente. Isso podemos ler no livro de Moisés, o Gênesis, capítulo 6 e versículo 5. Os nômades das estepes eurasiáticas deviam migrar para o subcontinente indiano. Outros deviam deslocar-se para o planalto do Irã, empurrando outros povos, e assim por diante. Na Europa, outras tribos deveriam se deslocar para os vários lugares, dando origem a uma miscigenação necessária para a fusão das culturas, das raças, das línguas. Além disso, vários movimentos de povos americanos iriam culminar com grandes civilizações, como as astecas, as toltecas, incas, entre outras, que constituíram templos magníficos e pirâmides colossais. A maioria dos líderes era constituída de capelinos renitentes, levados à força para renascimentos reparadores. Sob a língua e para, sobre a linguagem, conta-nos o espírito de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que a linguagem animal
aperfeiçoando as engrenagens do cérebro terreno, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com seus semelhantes. E é para isso que a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos precediram à existência, os demiurgos, os co-criadores em plano maior. De início, foi o fonema e a mímica que foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, preservando-se contra os perigos. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual humano, infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência de instrutores espirituais, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assimilar novo ciclo de progressos. A laringe, ou laringe, com uma seleta de pequenos músculos, sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço da plástica. Delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros quanto possível à produção fisiológica da voz. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios doutores, que o inspiram a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como um fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supralóticas para a citação, enfim, da linguagem convencional, com o que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida em longa viagem através do reino animal. Isso podemos ler no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Cremos que, com base no que diz Emmanuel, que as línguas usadas na antiguidade e ainda hoje em nosso mundo deve-se à influência das reminiscências mnemônicas, das vidas passadas, das línguas faladas no longínquo sistema estelar de Capela. Afirma o mentor espiritual. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, capítulo 3. Moisés, em sua compilação da história semítica, afirma que as línguas vão se constituindo e diversificando a partir dos netos de Noé, os filhos, ou seja, os filhos de Cã, Sem e Jafé. Segundo suas famílias, segundo as suas línguas, suas terras, suas nações, isso podemos conferir no livro Gênesis, capítulo 10 e versículo 20.
E desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio, como descreve Moisés no livro Gênesis, capítulo 10 e versículo 32. Contraditoriamente, Moisés, no próximo capítulo, logo no primeiro versículo, o legislador hebreu, Moisés, afirma que em toda a terra era uma só e mesma língua, e de uma mesma fala, como podemos constatar em Gênesis capítulo 11 e versículo 1. Certamente, aqui se usa o termo língua em seu sentido mais amplo e figurado para significar a motivação e interesse comum de todos os povos a partir daquele momento, ou seja, a linguagem da violência, da maldade e da corrupção moral, o que nos mostra que Deus não se arrependera de ter feito a humanidade e nem por esta razão da degradação moral os teria matado coletivamente junto a toda a vida animal e vegetal através do dilúvio. Nossa ideia espírita de Deus, como inteligência suprema e de infinita bondade, não concorda com a flutuação de humor tão comuns aos deuses antigos, mas uma representação arquetípica desses deuses são dos diversos tipos humanos. Interessante notar que a compilação de Moisés foi de histórias isoladas e que foram unidas em uma mesma narrativa, a do Gênesis, o que fatalmente houve problemas de anacronismos e de dificuldade de se colocar em ordem cronológica tais histórias, além de não se ter certeza do quanto essas histórias são reais e do quanto são ficção ou alegorias. Fato é que no capítulo 11 se justifica que a divisão das línguas foi um propósito ou castigo divino aos soberbos e ousados construtores da Torre de Babel. Assim como também tentaram fazer Adão e Eva, tentando subir aos céus através da árvore da vida e serem como Deus. Lúcifer também ousou subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e colocar seu trono acima das nuvens do céu, e ser semelhante ao Deus Altíssimo, como nos conta a profecia de Isaías, capítulo 14 e versículos 13 e 14. Este é um mito, como todos os outros mitos fundantes, que narram as origens das coisas, os seres e sentimentos e valores. O mito da Torre de Babel trata do porquê da existência de tantos idiomas pelo mundo, pois explica que o Senhor Deus constatou que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam em fazer de mal, de violência, de dominação. Eia, desçamos e confundamos ali as línguas, para que não entendam um a língua do outro, um a fala do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isso podemos conferir no livro Gênesis, capítulo 11, e versículos de 6 a 9. Podemos deduzir do que foi apresentado até aqui, até este momento, que as línguas já existiam bem antes do planeta Terra existir, pois nosso jovem planeta não é o primeiro nem o único a desenvolver vida inteligente no universo. Adão e Eva primordiais é a representação dos primitivos hominídeos terrenos
anteriores aos exilados de Capela. Não nasceram adultos e falando e nomeando os animais, a todo gado, as aves do céu e a todo animal do campo, formando o primeiro vocabulário a pedido de Deus, como podemos ler em Gênesis, capítulo 2 e versículo 20. Fomos tutelados por seres espirituais, co-criadores como Jesus, trabalhadores do Cristo, que nos ensinou suas línguas. Aos autóctones da África e da China, entre outros povos da Oceania, das Américas e outros lugares. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a Torre de Babel. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.